Velha, vai viver sua vida, deixa a nossa em paz. Meu filho gritou isso na frente dos vizinhos. Fiquei em silêncio, mas meus olhos disseram tudo. 3 dias depois, ele recebeu uma carta. Eu tinha me mudado para o exterior, mas antes deixei um bilhete que o fez perder o chão. Meu filho gritou essas palavras na frente de todo mundo, na calçada. Com os vizinhos olhando pela janela, alguns até pararam de regar as plantas para escutar melhor. Velha, vai viver sua vida, deixa a nossa em paz. A voz dele ecoou pela rua inteira como um tapa na cara. Eu fiquei ali, parada, com a mão ainda segurando a alça da minha bolsa de tecido floral. Aquela que eu mesma costurei há 15 anos. Meus olhos não choraram naquele momento, mas disseram tudo. Disseram que algo dentro de mim acabava de morrer. 3 dias depois, Rodrigo recebeu uma carta registrada. Quando abriu, o rosto dele perdeu toda a cor. Eu tinha me mudado para o exterior. Mas antes, deixei um bilhete que o fez perder o chão. E se você ficou até agora se perguntando como uma mãe chega a esse ponto, como uma mulher de 68 anos toma coragem para assumir da vida do próprio filho, então fica comigo, porque essa história vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre família. Antes de continuar, se você gosta de relatos reais como esse, de histórias que mostram que nunca é tarde para recuperar sua dignidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui eu não conto histórias de vítima. Eu conto histórias de mulheres que decidiram reagir. Meu nome é Neuza. E eu preciso voltar um pouco no tempo para você entender como eu cheguei naquele momento, parada na calçada, ouvindo meu único filho me chamar de velha como se eu fosse um móvel velho que atrapalha na sala. Eu sempre fui costureira. Desde menina, aprendi com minha mãe a dar pontos perfeitos, a transformar retalhos em algo bonito. Quando meu marido, o Walter, morreu num acidente de moto, eu tinha só 32 anos e o Rodrigo tinha apenas 6. Eu pensei que o mundo tinha acabado. Lembro do velório, do cheiro de flores brancas que me dava náusea, do peso de segurar a mão do meu filho pequeno enquanto as pessoas sussurravam "coitada, tão nova viúva". Mas eu não quis ser coitada. Eu quis ser forte. Peguei a máquina de costura que era da minha mãe, botei na sala e comecei a fazer roupas para fora. Vestidos de festa, uniformes escolares, ajustes. Trabalhava até a mão doer, até a vista embaralhar de tanto olhar para os pontinhos miúdos. O Rodrigo cresceu vendo eu trabalhar. Ele fazia lição de casa na mesma mesa onde eu cortava tecido. A gente comia arroz com ovo muitas vezes, mas nunca faltou amor. Nunca faltou conversa. Eu falava para ele: "Meu filho, a gente não tem muito, mas o que a gente tem é nosso, e dignidade ninguém tira". Com o tempo, a costura foi crescendo. Abri uma pequena confecção, contratei 2 moças para me ajudar. Não era luxo, mas dava para viver com conforto. E eu sonhava com uma coisa: ver meu filho formado, ver ele de beca, de capelo, recebendo diploma, porque eu não tive isso. Parei de estudar para casar. E o Walter também não teve. Mas o Rodrigo ia ter. Quando ele passou no vestibular para a administração, eu chorei tanto que molhei o papel da aprovação. Mas a faculdade era particular. Mensalidade de R$ 1.850 por 4 anos. Eu fiz as contas, daria em torno de R$ 180 mil no total, com reajustes. Eu não tinha isso, mas eu tinha o apartamento que minha mãe me deixou quando morreu. 2 quartos simples, mas numa localização boa. Vendi e usei o dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. Continuei morando de aluguel, mas com o coração cheio. Porque ele ia ser alguém na vida. E ele foi. Rodrigo se formou, arrumou emprego numa empresa de logística, começou a ganhar bem. Continuou morando comigo até os 28 anos. A gente tinha uma relação boa. Ele me levava para o cinema, sentava comigo no sofá para assistir novela, me chamava de minha rainha. Eu lembro de um dia, ele chegou com uma caixa de brigadeiro e falou: "Mãe, tudo o que eu sou, eu devo à senhora". Eu guardei aquelas palavras como quem guarda a joia. Mas então veio a Patrícia.
Ela entrou na vida do Rodrigo como uma rajada de vento que bagunça tudo. Bonita, eu admito. Cabelo alisado, unhas sempre feitas, roupas de marca. Trabalhava como gerente de loja de cosméticos. Quando o Rodrigo me apresentou ela, eu tentei ser simpática. Preparei uma torta de frango, arrumei a mesa, botei a toalha de crochê que eu tinha feito. Mas a Patrícia mal tocou na comida. Ficou mexendo no celular e fazendo comentários sutis. Ah, Rodrigo me falou que a senhora costura. Que charmoso! O tom não era de elogio, era de deboche. Eu engoli seco. Tentei ignorar, afinal, era a namorada do meu filho. Eu queria que ele fosse feliz. Eles casaram 2 anos depois, numa festa que eu paguei metade. 18.000 da minha parte. A Patrícia queria tudo do bom e do melhor. Buffet chique, vestido importado. E eu dei, porque era o casamento do meu filho. E mãe faz isso, né? Mãe dá. Mas a partir daquele casamento, tudo mudou. Devagar, mas mudou. Primeiro foram as visitas. Eu ligava para marcar de ir na casa deles e a Patrícia sempre tinha uma desculpa. Ah, Neuza, hoje não dá, a gente vai sair. Hoje a casa tá uma bagunça. A gente tá cansado. Rodrigo concordava com tudo que ela dizia. Começou a me chamar de Neuza também, ao invés de mãe. Pequeno detalhe, mas que doía como agulha enfiada. Depois veio a neta, Melissa. Minha netinha linda, de olhos castanhos iguais aos do Rodrigo. Quando ela nasceu, eu quis ficar no hospital, ajudar. Mas a Patrícia disse que a mãe dela ia ficar. Não tinha espaço para mim. Eu segurei a dor e esperei. Quando finalmente pude ver a Melissa, com 3 semanas de vida, eu segurei aquele bebezinho no colo e prometi que ia ser a melhor avó do mundo. Mas a Patrícia não deixou. As visitas começaram a ser agendadas. Eu não podia mais aparecer de surpresa. Tinha que ligar antes, confirmar horário, como se fosse consulta médica. E mesmo assim, muitas vezes eu chegava lá e a Patrícia inventava que a Melissa estava dormindo, ou irritada, ou doente. Eu voltava para casa com o coração apertado, abraçando a boneca de pano que eu tinha costurado para minha neta e que nunca conseguia entregar. Mas o pior ainda não tinha acontecido, e foi justamente esse pior que me trouxe até aquele dia, na calçada, ouvindo meu filho me humilhar. Mas para você entender a pancada que eu levei, eu preciso te contar o que aconteceu antes. Preciso te contar sobre o dinheiro. Sabe aquele ditado que diz: quem vê cara não vê coração? Pois é. Quem olhava para mim naquela época via uma senhora de 68 anos, aposentada, que vivia numa casinha alugada no bairro da Vila Mariana. Quem via de fora achava que eu era só mais uma vovó que passava o dia assistindo programa de auditório e regando samambaia. Mas por dentro eu carregava uma história que pesava mais que saco de cimento. Eu construí minha vida sozinha. E quando eu digo sozinha, eu não estou exagerando. Depois que o Walter morreu, não teve ombro amigo, não teve ajuda de parente, não teve governo pagando conta. Teve eu, minha máquina de costura, e a certeza de que eu precisava criar meu filho com dignidade. Lembro do primeiro ano sem o Walter. Eu acordava às 5 da manhã, preparava café com pão, levantava o Rodrigo, vestia ele com o uniforme que eu mesma costurava, porque comprar pronto era caro demais. Levava ele na escola, voltava correndo, sentava na máquina e trabalhava até a hora de buscar ele. E quando ele dormia, eu continuava. Muitas noites eu costurei até 2, 3 da madrugada. Os dedos sangravam de tanto furar com a agulha. A coluna doía de ficar curvada. Mas eu não parava, porque eu tinha um propósito. Eu olhava para o meu filho dormindo com aquela carinha de anjo e pensava: ele vai ter uma vida melhor que a minha. Ele vai estudar, ele vai ser alguém. Conforme o Rodrigo foi crescendo, a confecção também cresceu. Eu consegui alugar um espaço pequeno, uns 40 metros quadrados, e contratei a Cida e a Jo para me ajudar. 2 mulheres batalhadoras igual a mim. A gente produzia uniformes para escolas, vestidos para festa, conjuntos para lojas do bairro. Não era império, mas dava para sustentar 3 famílias. E para mim, isso era muito. O Rodrigo me via trabalhar.
Ele cresceu ali, no meio de tecidos, linhas, barulho de máquina. Eu sempre conversei muito com ele. Sentava na beirada da cama dele, à noite, e contava histórias. Não aquelas de princesa e castelo. Eu contava histórias de luta, de gente que não desistiu. Falava do meu pai, que foi pedreiro a vida inteira e nunca roubou um tijolo. Falava da minha mãe, que criou 5 filhos lavando roupa para os outros. Eu queria que ele entendesse o valor das coisas. E ele parecia entender. O Rodrigo era carinhoso. Me abraçava antes de dormir. Quando ficava doente, eu fazia sopa e ele dizia: "Mãe, a senhora é a melhor cozinheira do mundo." Besteirinha, né? Mas para mim era tudo. Quando ele entrou na adolescência, continuou sendo bom filho. Não dava trabalho. Estudava, tirava notas boas, ajudava nas tarefas de casa. Eu tinha tanto orgulho dele que parecia que ia explodir. Mostrava o boletim para todo mundo. "Olha, meu filho tirou 9 em matemática." Eu era aquele tipo de mãe chata que acha que o filho é perfeito. E aí veio o vestibular. Rodrigo queria fazer administração. Ele sonhava em trabalhar numa empresa grande, em usar terno, em ter uma carreira sólida. Eu apoiei. Ajudei ele a estudar. Comprei apostilas que custavam os olhos da cara. E quando saiu o resultado, eu nunca vou esquecer daquele dia. Ele chegou correndo em casa, com o papel na mão. "Mãe, eu passei! Passei, mãe!" A gente pulou, abraçado, chorando igual 2 crianças. Eu lembro que liguei para Cida e para Jô, e elas vieram aqui em casa, trouxeram guaraná e bolo. A gente comemorou até tarde. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas aí veio a realidade. A faculdade era particular. A mensalidade era R$ 1.850. Eu fiz as contas. 4 anos. Mais ou menos uns R$ 90 mil, fora material, transporte, alimentação. Ia dar perto de R$ 180 mil no total. Eu não tinha essa quantia. A confecção dava para viver, mas não para guardar tanto assim. Eu fiquei uns dias pensando. Olhava para o Rodrigo, via a felicidade dele, via o sonho ali, tão perto, e pensei no apartamento. O apartamento que minha mãe tinha me deixado quando morreu. Eram 2 quartos no Jabaquara, simples, mas numa rua tranquila, bem localizado. Valia uns R$ 200 mil. Eu não pensei 2 vezes. Botei à venda. Quando contei para o Rodrigo, ele ficou desesperado. "Mãe, não faz isso, a senhora vai ficar sem nada." Mas eu segurei a mão dele e falei: "Meu filho, esse apartamento é feito de tijolo, mas você é feito de sonho, e sonho vale mais." Ele chorou. Eu também. Mas a decisão estava tomada. Vendi o apartamento por R$ 195 mil. Paguei a faculdade inteira à vista, consegui um desconto bom. Sobrou um trocado que eu guardei para emergências e continuei morando de aluguel. A casinha onde eu tô até hoje, ou melhor, onde eu estava até pouco tempo atrás. 3 cômodos pequenos, quintal de terra batida, um pé de jabuticaba que dá fruto todo ano. Rodrigo se formou. A cerimônia de formatura foi num ginásio grande, cheio de gente. Eu fui sozinha, sentei lá no fundão, mas quando chamaram o nome dele e ele subiu no palco, de beca preta, sorrindo, eu senti que tudo tinha valido a pena. Todas as noites sem dormir, todos os dedos furados, todas as contas apertadas. Valeu. Ele arrumou emprego rápido. Começou como assistente numa empresa de logística, mas logo foi promovido. Começou a ganhar bem. Uns R$ 4.500, depois R$ 6.000, depois mais. Comprou um carro usado, um Palio branco. E continuou morando comigo. Pagava parte do aluguel, ajudava nas compras. A gente tinha uma rotina boa. A gente ia no cinema todo mês. Ele escolhia filme de ação, eu preferia comédia, mas a gente sempre cedia um pro outro. Depois ia comer pastel na feira. Coisas simples, mas que deixavam meu coração quentinho. Ele me chamava de minha rainha. Dizia que um dia ia me dar uma casa, que ia me levar para conhecer a praia, que ia cuidar de mim quando eu ficasse velhinha. E eu acreditei. Acreditei com todas as forças. Até que ele conheceu a Patrícia. Foi num churrasco de amigos do trabalho. Ele voltou para casa naquela noite com um brilho diferente no olho.
Mãe, conheci uma menina incrível. Eu sorri. Incrível como? Ele ficou vermelho. Incrível de verdade. Bonita, inteligente, cheia de planos. Eu fiquei feliz. Meu filho merecia ser feliz, merecia amar e ser amado. Eu só queria conhecer ela. E aí foi que começou o primeiro nó na minha garganta. A primeira vez que a Patrícia veio aqui em casa, eu caprichei. Limpei tudo até brilhar. Fiz torta de frango, arroz de forno, um pudim de leite. Botei a toalha de mesa de crochê que eu tinha feito à mão, aquela branca com flores azuis. Arrumei flores no vaso. Passei perfume. Queria causar boa impressão. Quando ela entrou pela porta, eu notei o jeito dela olhar em volta. Um olhar rápido, mas avaliativo. Ela era bonita mesmo. Cabelo liso e comprido, escova perfeita, maquiagem impecável, roupa de marca. Salto alto mesmo sendo almoço de domingo. Ela apertou minha mão de leve como quem toca em algo que pode sujar e disse: Oi, Neuza. Prazer. Neuza. Não Dona Neuza. Não senhora. Só Neuza. Sentamos para comer. Eu servi a comida toda animada, contando que a receita da torta era da minha avó. A Patrícia pegou um pedacinho minúsculo, cutucou com o garfo e disse: Ah, que charmoso. Rodrigo me falou que a senhora costura, né? Deve ser cansativo. O tom não era de solidariedade. Era de piedade? Ou desprezo? Não sei. Mas doeu. Durante o almoço, ela mal comeu. Ficou no celular. Rodrigo tentava puxar assunto, mas ela respondia com monossílabos. Quando eles foram embora, eu lavei a louça com um aperto no peito. Tentei me convencer de que era nervosismo dela, que na próxima ia ser diferente. Mas não foi. A cada encontro, eu sentia que Patrícia me via como um empecilho, como alguém ultrapassado, atrasado, que não tinha nada a acrescentar. E o pior, Rodrigo começou a mudar também. Aos poucos, mas mudou. Ele parou de me chamar de mãe e passou a me chamar de Neuza também. Parou de me contar as coisas do trabalho. Parou de me perguntar como foi meu dia. Eu tentava não ligar. É fase, eu pensava. Ele tá apaixonado, logo volta ao normal. Mas não voltou. E então veio o casamento. E aí começou o verdadeiro inferno. O casamento foi bonito, não vou mentir. Foi num salão de festas com lustres de cristal, mesas decoradas com flores brancas e douradas, tudo muito chique. Eu me senti deslocada o tempo todo. Botei meu vestido azul marinho, o único social que eu tinha, e um sapato de salto baixo que apertava. Mas eu estava feliz. Meu filho ia casar. Ia começar uma família. E eu, como mãe, só queria ver ele sorrindo. A Patrícia entrou na igreja de vestido importado, uma coisa que custou 12 mil reais. Sim, ela fez questão de comentar. O bolo tinha 5 andares. O buffet servia salmão, camarão, coisas que eu nunca tinha provado na vida. E eu paguei metade de tudo aquilo. 18 mil reais da minha parte. Dinheiro que eu juntei vendendo enxovais, consertando roupa, economizando no mercado. Mas eu dei. Porque mãe faz isso, né? Mãe abre mão. No dia do casamento, a Patrícia mal olhou para mim. Cumprimentou os pais dela com abraços longos, tirou 1000 fotos com as amigas, mas comigo foi só um oi seco e um sorriso de canto de boca. Rodrigo tentou me incluir, me chamou para tirar foto com eles dois. Mas quando eu me aproximei, a Patrícia suspirou alto e disse: Rodrigo, depois a gente tira, tá? Agora é só a gente. E ele concordou. Eu fiquei ali, segurando minha bolsinha de mão, sentindo meu coração se partir ao meio. Mas engoli, sorri, bati palma. Porque era o dia deles, não meu. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento alugado no Morumbi. 2 quartos, varanda, churrasqueira, condomínio com piscina. Um lugar bonito. Rodrigo me ligou no primeiro dia e disse: Mãe, vem conhecer nossa casa. Eu fiquei toda animada. Levei um bolo de cenoura que eu tinha feito, embrulhado em papel alumínio, ainda quentinho. Quando cheguei lá, toquei a campainha. A Patrícia abriu a porta de roupão com cara de sono. Ah, Neuza,
Rodrigo não te avisou que a gente ia sair? Eu gelei. Mas ele me ligou ontem pedindo para eu vir. Ela bufou. Mas mudou os planos. Hoje não dá. Rodrigo apareceu atrás dela, meio sem graça. Desculpa, mãe. É que esqueci que a gente tinha marcado almoço com os pais da Patrícia. Eu segurei o bolo, que já estava esfriando na minha mão, e disse: tudo bem. Deixa eu deixar isso aqui para vocês, então. A Patrícia pegou o bolo de qualquer jeito, nem agradeceu direito e fechou a porta. Voltei para casa com um nó na garganta que não descia de jeito nenhum, e as coisas só pioraram. As visitas começaram a ser agendadas. Eu não podia mais ligar e falar: filho, vou dar uma passadinha aí. Não. Tinha que ligar antes, perguntar se podia, confirmar horário, como se eu fosse visita de médico. E mesmo assim, muitas vezes eu ligava e a Patrícia inventava desculpa. Ai, Neuza, hoje a casa tá uma bagunça. Hoje não dá, a gente vai sair. Rodrigo tá cansado, melhor deixar para outro dia. Outro dia que nunca chegava. Eu comecei a me sentir descartável. Como uma roupa velha que você guarda no fundo do armário e nunca mais usa, mas também não tem coragem de jogar fora. Aí veio a Melissa. Quando a Patrícia engravidou, eu fiquei nas nuvens. Ia ser avó. Ia ter uma netinha para fazer roupa, para contar história, para dar colo. Eu já comecei a costurar coisinhas. Macacãozinho de algodão, manta de crochê, toucas pequeninhas. Guardei tudo numa caixa enfeitada com papel de presente cor-de-rosa, esperando o dia de entregar. Mas quando a Melissa nasceu, eu não pude estar lá. A Patrícia deixou claro. A mãe dela ia ficar no hospital ajudando. Não tinha espaço para mim. Muita gente atrapalha, Neuza. Você entende, né? Eu disse que entendia, mas por dentro eu estava me despedaçando. Quando finalmente consegui ver minha neta, ela já tinha 3 semanas de vida. 3 semanas. Eu cheguei na casa deles com a caixa de presentes, o coração batendo acelerado. A Patrícia me recebeu, pegou a caixa sem nem abrir e disse: ela tá dormindo, melhor você não pegar, senão acorda. Fiquei ali, sentada no sofá da sala, olhando para a porta do quarto, imaginando minha netinha dormindo do outro lado. Fiquei 1 hora. A Melissa não acordou. Ou acordou e a Patrícia não me chamou. Não sei. Mas voltei para casa sem nem ter tocado nela. As visitas continuaram assim, controladas, cronometradas, como se eu fosse uma ameaça. Eu ligava para perguntar se podia ver a Melissa, e a Patrícia sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. Ela tá com febre. Ela tá irritada hoje. Ela tá na casa da minha mãe. Quando eu finalmente conseguia ir, ficava meia hora, no máximo. E a Patrícia ficava ali, de pé, de braços cruzados, me vigiando. Como se eu fosse fazer alguma coisa errada. Um dia eu levei uma boneca de pano que eu tinha costurado. Passei 2 dias fazendo. Cabelo de lã amarela, vestidinho azul com florzinhas bordadas, sapatinho vermelho. Entreguei para Melissa, que tinha uns 2 anos na época. Ela adorou, abraçou a boneca e saiu correndo pela casa. Eu fiquei tão feliz. Até que na visita seguinte, não vi a boneca em lugar nenhum. Perguntei: cadê a bonequinha que eu dei para Melissa? A Patrícia deu de ombros. Ela enjoou. Demos para uma instituição. Como se fosse lixo. Eu mordi a língua. Não falei nada, mas naquela noite chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro. Rodrigo? Rodrigo não fazia nada. Ele concordava com tudo que a Patrícia dizia. Quando eu tentava conversar com ele, ele me cortava. Mãe, a Patrícia tá certa. Você precisa entender que a gente tem nossa vida agora. Mãe. Pelo menos nesse momento ele ainda me chamava de mãe. Mas o tom era frio, distante, como se eu fosse um peso que ele tinha que carregar. Eu comecei a me sentir invisível. E então veio o aniversário da Melissa. Ela ia fazer 4 anos. Eu fiquei esperando o convite. Esperei e nada. 1 semana antes, liguei. Filho, que horas é a festa da Melissa? Eu quero levar um presente legal. Silêncio do outro lado da linha.
Depois ele respondeu: Mãe, é que a festa vai ser pequena, só criança da escola dela. Nada demais. Só criança da escola. Eu não fui convidada para o aniversário da minha própria neta. Eu desliguei o telefone e fiquei ali, sentada na cadeira da cozinha, olhando para o nada. Tinha um bolo de fubá no forno, o cheiro doce tomando conta da casa. Mas eu não sentia cheiro de nada. Não sentia nada. Só um vazio enorme, crescendo dentro de mim como um buraco sem fundo. 3 dias depois, vi as fotos no Facebook. A festa foi numa buffet infantil, com pula-pula, piscina de bolinhas, decoração tema Frozen. Tinha umas 50 pessoas. Os pais da Patrícia estavam lá, sorrindo. Os amigos do Rodrigo tirando selfie. E eu não fui convidada. Naquele dia, alguma coisa dentro de mim começou a rachar. Não quebrou ainda, mas rachou, porque eu percebi que não era esquecimento, não era descuido, era proposital. A Patrícia estava me apagando da vida do meu filho. E ele estava deixando. Eu tentei conversar com o Rodrigo. Marquei de encontrar ele num shopping, porque na casa dele eu não podia mais ir sem agendamento prévio. Sentei com ele numa praça de alimentação, tomando um café aguado, e falei: Filho, eu tô sentindo que vocês não querem mais que eu faça parte da vida de vocês. Ele desviou o olhar. Mãe, não é assim. É que a Patrícia acha que você interfere muito. Fica dando palpite, sabe? Interferir? Eu mal via minha neta. Mal pisava na casa deles. Mas eu não gritei. Não bati na mesa. Eu só perguntei com a voz embargada: E você? O que você acha? Rodrigo ficou em silêncio. E aquele silêncio disse tudo. Ele tinha escolhido o lado dela. Voltei para casa naquele dia com uma certeza dolorida. Meu filho tinha se perdido. E eu não sabia se conseguiria encontrá-lo de novo. Mas o pior ainda estava por vir. Porque 3 meses depois daquela conversa, o Rodrigo apareceu na minha casa. Mas não veio sozinho. Veio com a Patrícia. E veio pedir dinheiro. Eles chegaram num sábado à tarde. Eu estava no quintal, regando as plantas, quando ouvi a campainha. Abri o portão e levei um susto. Rodrigo e Patrícia, os dois arrumados, sorrindo. Eles seguravam uma sacola da padaria. Trouxemos pão de queijo, mãe. Aquele que a senhora gosta. Fazia meses que eles não vinham aqui. E agora apareciam assim do nada, com pão de queijo e sorrisos. Alguma coisa não estava certa. Mas eu deixei entrar. Fiz café, botei o pão de queijo no prato, sentei com eles na mesinha da cozinha. A Patrícia estava estranhamente simpática. Ai, Neuza, que casa aconchegante. Sente o cheiro do café? Essas coisas simples que a gente esquece de valorizar, né? Ela nunca tinha elogiado nada na minha casa. Nunca. E agora vinha com esse papo? Rodrigo comeu 2 pães de queijo, tomou café e ficou enrolando. Conversa fiada sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre a Melissa. Até que a Patrícia cutucou ele com o cotovelo. Sutil. Mas eu vi. Ele limpou a garganta. Mãe, na verdade, a gente veio aqui porque a gente precisa conversar uma coisa com a senhora. Meu coração apertou. Fala, filho! Ele trocou um olhar com a Patrícia. Ela deu um sorrisinho de incentivo e aí ele soltou. É que apareceu uma oportunidade incrível, um investimento. Um amigo meu da empresa abriu uma franquia de açaí e tá convidando sócios. É um negócio garantido, mãe. Ele já tem 3 lojas e tá expandindo. Dá lucro certo. Eu fiquei quieta, esperando ele continuar. O problema é que a entrada para a sociedade é de R$95 mil. A gente tá juntando, mas ainda falta. E a gente pensou, será que a senhora não poderia emprestar? R$95 mil. Eu senti o chão fugir dos meus pés. Esse dinheiro era praticamente tudo que eu tinha, a minha reserva de emergência. O dinheiro que eu juntei vendendo uns tecidos que sobraram da confecção, fazendo uns bicos de costura aqui e ali, economizando centavo por centavo.
Era o que me dava segurança. O colchão para qualquer imprevisto. Filho, isso é muito dinheiro. Eu sei, mãe, mas é um empréstimo. A gente devolve em 6 meses, com juros. A senhora vai receber R$ 105.000 de volta. 5.000 de lucro. A gente faz um contrato, tudo certinho. Patrícia se inclinou para frente, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Neuza, a gente nunca pediria isso se não fosse uma oportunidade real. A gente confia no Rodrigo. E a senhora não confia no seu próprio filho? E aí estava a armadilha. Porque se eu dissesse não, eu seria a mãe ruim. A mãe que não acredita no filho. A mãe egoísta que prefere o dinheiro parado no banco ao invés de ajudar a família. Eu olhei para o Rodrigo. Para o meu filho. O menino que eu criei sozinha, que eu vesti, que eu alimentei, que eu paguei faculdade vendendo o apartamento que era meu único patrimônio. Olhei nos olhos dele e vi. Vi um homem que eu não reconhecia mais. Mas vi também o menino de 6 anos que chorou no meu colo no dia do velório do pai. Deixa eu pensar, filho. Patrícia franziu a testa. Pensar? Neuza, a oportunidade é agora. Se a gente deixar passar, perde. Outro sócio entra no lugar. Rodrigo segurou a mão dela num gesto que parecia dizer, calma. Mas depois ele olhou para mim e disse, com aquela voz de menino que eu não conseguia resistir. Mãe, eu não pediria se não fosse importante. A senhora sempre falou que queria ver eu crescer, ter sucesso. Essa é a chance. Eu respirei fundo. E cometi o maior erro da minha vida. Tá bom, eu empresto. O sorriso da Patrícia foi imediato, largo, triunfante. O do Rodrigo era mais contido, mas tinha alívio. Ele se levantou, veio até mim, me abraçou. Obrigado, mãe. A senhora não vai se arrepender, eu prometo. 3 dias depois, transferi os R$ 95.000 para a conta dele. Fizemos um contrato simples que a própria Patrícia digitou e imprimiu. Empréstimo de R$ 95.000 a ser devolvido em 6 meses com juros de 10%, totalizando R$ 105.000. Os dois assinaram. Eu assinei. Guardei o papel na gaveta, com um aperto no peito que eu tentei ignorar. Nos primeiros 2 meses, eles foram simpáticos. Rodrigo ligava 1 vez por semana. E aí, mãe, tudo bem? Patrícia até me mandou uma foto da Melissa pelo WhatsApp. Eu me segurei para não parecer carente demais, mas respondi cheia de emojis de coração. Mas no 3º mês, as ligações rarearam. Quando eu ligava, Rodrigo atendia rápido, apressado. Mãe, tô no trabalho, depois eu ligo de volta. E não ligava. No 4º mês, eu comecei a ficar preocupada. Não com o dinheiro ainda, mas com o distanciamento. Era como se, depois de conseguir o que queriam, eu tivesse voltado a ser invisível. E aí, chegou o 6º mês. O prazo do empréstimo. Eu esperei. Não cobrei logo no dia. Esperei 1 semana. 2. Quando se passaram 15 dias, eu liguei. Rodrigo atendeu, mas foi seco. Oi, mãe. Filho, é que já faz mais de 6 meses, do empréstimo. Silêncio. Mãe, o negócio tá indo bem, mas a gente ainda não conseguiu tirar o lucro. Precisa de mais um tempo. Quanto tempo? Não sei. Uns 3 meses, talvez. Eu engoli seco. 3 meses viraram 6. 6 viraram 8. E toda vez que eu perguntava, Rodrigo tinha uma desculpa. A franquia tá em fase de ajuste. A gente investiu em reformas. Tá quase, mãe. E a Patrícia? Quando eu perguntava para ela, era pior ainda. Neuza, a senhora tá sendo ansiosa. Negócio não dá retorno da noite pro dia. Relaxa. Relaxa? Eu tinha emprestado praticamente tudo que eu tinha. E eles me mandavam relaxar? Mas o pior ainda não tinha acontecido. Porque 8 meses depois do empréstimo, eu descobri algo que me fez cair de joelhos no chão da cozinha. Eu estava na feira, comprando verdura, quando a dona Conceição, minha vizinha, veio falar comigo. Neuza, vi seu filho outro dia. Que carro lindo ele comprou. Um Corolla novinho. Eu gelei.
Carro? É, preto, 0 quilômetro. Tava estacionado na frente do prédio dele. Eu vi quando passei por lá visitando minha irmã. Voltei para casa com as pernas bambas. Entrei no Facebook. Eu quase não usava, mas tinha criado uma conta só para ver fotos da Melissa. E lá estava. Uma foto do Rodrigo, ao lado de um Corolla preto, sorrindo com a legenda: Conquista nova, Deus é fiel. R$ 78 mil, eu pesquisei. Um Corolla 0 custava em torno disso. Eles tinham comprado um carro, com o meu dinheiro. Eu senti meu peito apertar tanto que achei que ia ter um infarto. Sentei no chão, encostei a cabeça na parede e deixei as lágrimas caírem. Porque não era só sobre o dinheiro, era sobre a traição, sobre a mentira, sobre olhar nos meus olhos e me enganar sabendo que eu tinha vendido meu apartamento para pagar a faculdade dele. No dia seguinte eu liguei. Estava decidida a confrontar. Rodrigo atendeu com preguiça. Fala, mãe. Vi a foto do carro. Silêncio. E daí? E daí? Minha voz saiu trêmula. Rodrigo, você me deve R$ 95 mil. Como você compra um carro de quase R$ 80 mil? Mãe, o carro foi parcelado e é problema meu o que eu faço com o meu dinheiro. O meu dinheiro. Não era o dinheiro dele, era o meu. E ele sabia disso. Mas, filho, você prometeu devolver em 6 meses. Eu vou devolver. Para de me pressionar. A senhora tá parecendo agiota. Agiota. Ele me chamou de agiota. Eu desliguei o telefone. E fiquei ali, sentada na cozinha, ouvindo o barulho do relógio de parede. Tic-tac, tic-tac, como se o tempo tivesse parado. E foi ali que a rachadura dentro de mim aumentou. E começou a doer. Doer de verdade. Porque eu percebi que não era só desrespeito. Era crueldade. Mas o que eu não sabia, o que eu não imaginava, era que o pior de tudo ainda estava por vir. Depois daquela ligação, eu passei 3 dias sem conseguir comer direito. O estômago revirado, a cabeça pesada, o coração partido em tantos pedaços que eu nem sabia mais como juntar. Eu olhava para o teto à noite e ficava repassando tudo na cabeça. Cada sacrifício, cada noite mal dormida costurando, cada conta que eu deixei de pagar para garantir que meu filho tivesse roupa limpa, comida na mesa, material escolar. E agora ele me chamava de agiota. Tentei me convencer de que era só um momento de raiva, que ele ia ligar, pedir desculpas, explicar. Mas os dias foram passando. 1 semana, 2, 3, e nada. Até que, num sábado de manhã, eu decidi ir até a casa dele. Não avisei. Não liguei antes, eu simplesmente fui. Peguei o ônibus, desci no Morumbi, caminhei até o prédio. Meu coração batia descompassado. Eu não sabia o que ia dizer, mas eu precisava olhar nos olhos do meu filho e entender. Quando foi que eu perdi ele? Cheguei no portão do condomínio. O porteiro me reconheceu. Eu já tinha ido lá algumas vezes. Boa tarde, dona Neuza. Vai visitar o Rodrigo? Eu forcei um sorriso. Vou sim. Ele pegou o interfone, ligou pro apartamento, ficou esperando. Ninguém atendeu. Estranho. O carro dele tá na garagem. Ele tentou de novo. Nada. Eu pedi. Deixa eu subir. Por favor. Eu sou a mãe dele. O porteiro hesitou, mas acabou liberando. Subi no elevador, as pernas tremendo. Cheguei na porta do apartamento 504. Respirei fundo. Toquei a campainha. Ouvi vozes lá dentro. Risadas. A televisão ligada. Toquei de novo. A Patrícia abriu a porta. Ela estava de moletom, com o cabelo preso num coque bagunçado, sem maquiagem. Quando me viu, o rosto dela fechou na hora. Neuza, o que você está fazendo aqui? Vim falar com o Rodrigo. Ele está ocupado. Patrícia, eu só quero conversar. 5 minutos. Ela suspirou, revirando os olhos. Rodrigo! Ela gritou para o corredor. Sua mãe está aqui. Minha mãe. Não a Neuza. Minha mãe. Mas o jeito que ela falou era como se fosse um fardo. Rodrigo apareceu de bermuda e camiseta, com cara de sono. Quando me viu, ele franziu a testa. Mãe? A senhora não avisou que ia vir.
Eu sei, filho, mas é que a gente precisa conversar. Ele trocou um olhar com a Patrícia. Ela cruzou os braços, encostou no batente da porta e ficou ali, me encarando. Não me convidou para entrar. Ficamos os três ali, na porta, como se eu fosse uma vendedora de enciclopédia. Filho, eu queria entender sobre o dinheiro. Faz mais de 8 meses. Você disse que ia devolver em 6. Rodrigo bufou. Mãe, já falei. O negócio está em andamento. Não dá para tirar dinheiro agora. Mas você comprou um carro. Eu já expliquei isso. O carro foi parcelado. Mas, Rodrigo, eu emprestei tudo o que eu tinha. Eu preciso desse dinheiro. Eu tenho contas, Patrícia me cortou. Neuza, a gente também tem contas. A gente tem uma filha. Você acha que é fácil criar criança? Tudo é caro. Escola, roupa, médico. Você precisa parar de pensar só em você. Só em mim? Eu senti uma onda de calor subir pelo corpo. Patrícia, eu não tô pensando só em mim. Eu só quero o que é meu. O que é seu? Ela deu uma risada seca. Você emprestou para o seu filho. Não foi investimento, não foi doação, foi empréstimo. A gente vai devolver quando puder. Mas ficar cobrando toda hora, isso é constrangedor. Constrangedor. Eu olhei para o Rodrigo, esperando que ele dissesse alguma coisa. Que ele me defendesse. Que ele lembrasse de tudo que eu fiz. Mas ele só olhou para o chão. E foi nesse silêncio que alguma coisa dentro de mim quebrou de vez. Tá bom. Minha voz saiu baixa, tremida. Desculpa incomodar. Eu virei as costas e fui embora. Ouvi a porta se fechando atrás de mim antes mesmo de eu chegar no elevador. Desci devagar. Saí do prédio, caminhei até o ponto de ônibus. E quando sentei no banco, sozinha, com o sol queimando na minha cabeça, eu finalmente entendi. Eu não era mais mãe. Eu era credora. Um número numa folha de papel. 3 dias depois, aconteceu o pior. Era uma quinta-feira. Eu estava na frente de casa, varrendo a calçada, quando vi a Melissa brincando na rua com outras crianças. Meu coração pulou. Fazia meses que eu não via minha neta de perto. Ela estava maior, o cabelo mais comprido, usando um vestidinho rosa com desenho de unicórnio. Eu larguei a vassoura e fui até ela. Melissa, meu amor. Ela me olhou meio sem jeito, mas sorriu. Oi, vó. Eu me ajoelhei na frente dela, segurei as mãozinhas dela. Como você tá? Saudade da vovó. Melissa me abraçou. E naquele abraço apertado, eu senti que ainda existia amor, ainda existia vínculo. Foi quando ouvi a voz dele. Melissa, vem aqui. Rodrigo e Patrícia vinham caminhando pela calçada. Ele com cara fechada, ela com aquele olhar de irritação. Melissa correu até eles. Rodrigo pegou a mão dela e olhou para mim. Mãe, a gente já conversou sobre isso. A senhora não pode ficar aparecendo do nada para falar com a Melissa. Aparecendo do nada? Rodrigo, ela estava brincando aqui na rua, eu só cumprimentei. Patrícia se meteu. Neuza, você não respeita limites. A gente já falou, se quiser ver a Melissa, tem que avisar antes. Os vizinhos começaram a sair das casas, curiosos com o bate-boca. A dona Conceição estava na janela. O seu Moacir parou de lavar o carro para olhar. E eu senti a vergonha subindo, quente, ardendo no rosto. Filho, eu só queria ver minha neta. Sua neta? A voz da Patrícia veio cortante. Neuza, você acha que só porque é avó pode fazer o que quer? A Melissa é nossa filha, nossa responsabilidade, e a gente decide quando você pode ou não ver ela. Eu pisquei, tentando segurar as lágrimas. Rodrigo, fala alguma coisa. Ele me olhou, e naquele olhar, eu vi o homem que ele tinha se tornado. Um homem que eu não conhecia. Um homem que escolheu o lado errado. E então ele abriu a boca. Velha, vai viver sua vida, deixa a nossa em paz. O mundo parou. As crianças pararam de brincar. Os vizinhos ficaram mudos. Até o vento pareceu parar. Velha. Meu filho me chamou de velha, na frente de todo mundo. Eu fiquei ali, parada,
com a mão ainda segurando a alça da minha bolsa de tecido floral, aquela que eu mesma costurei, aquela que estava gasta nas pontas, desbotada pelo tempo. Meus olhos não choraram naquele momento, mas disseram tudo. Disseram que algo dentro de mim acabava de morrer. Rodrigo pegou a Melissa no colo e foi embora. Patrícia me lançou um último olhar, um olhar vitorioso, e foi atrás dele. Eu fiquei ali, sozinha, com o barulho das folhas sendo levadas pelo vento, com o silêncio constrangido dos vizinhos, com a vergonha queimando a pele. Entrei em casa, fechei a porta, encostei nela e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei como eu não chorava desde o dia que enterrei o Walter. Chorei por tudo que eu dei, por tudo que eu abri mão, por tudo que eu sacrifiquei e pelo filho que eu perdi. Mas naquela noite, depois que as lágrimas secaram, depois que a dor se transformou em outra coisa, algo frio, algo decidido, eu levantei da cama, acendi a luz da cozinha e fui até o armário. No alto, atrás de umas caixas de remédio, tinha uma caixa de sapatos velha. Abri. Dentro estavam todas as provas. Os recibos da faculdade do Rodrigo. Todos. 4 anos. 180 mil reais em parcelas que eu paguei suando, cortando tecido, costurando de madrugada. A escritura do apartamento que eu vendi. A única coisa que minha mãe me deixou e que eu troquei pelo futuro dele. Fotos minhas, mais jovem, cansada, exausta, mas sempre sorrindo, sempre tentando. E o contrato, aquele maldito contrato de empréstimo, 95 mil reais, assinado por ele, por ela, por mim. Olhei para aqueles papéis e naquele momento tomei uma decisão, fria, calculada, irreversível. Se eles queriam que eu vivesse minha vida, então era isso que eu ia fazer, mas não do jeito que eles imaginavam. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na mesa da cozinha, com a caixa de sapatos aberta na minha frente, olhando para cada papel, cada foto, cada prova de uma vida inteira de sacrifício. E enquanto o céu clareava lá fora, uma clareza diferente foi nascendo dentro de mim. Não era raiva. Raiva eu já tinha sentido. Isso era outra coisa. Era determinação. Eu tinha passado a vida inteira me doando, me anulando, aceitando migalhas de afeto. E o resultado? Ser chamada de velha na frente dos vizinhos. Ser tratada como estorvo. Ser enganada e roubada pelo próprio filho. Mas acabou. Naquela manhã, quando o sol nasceu, uma nova Neuza também nasceu. Uma que não ia mais chorar. Uma que não ia mais implorar. Uma que ia, finalmente, tomar as rédeas da própria vida. A primeira coisa que fiz foi parar de ligar para o Rodrigo. Parece simples, mas para mim foi uma das coisas mais difíceis. Porque toda mãe tem aquele impulso, sabe? De ligar, de perguntar como tá, de tentar consertar. Mas eu cortei. Bloqueei o impulso. Guardei o celular na gaveta e fingi que ele não existia. Passaram 3 dias, 1 semana. Rodrigo ligou uma vez. Eu atendi, mas fui seca. Alô? Ele pareceu surpreso com o tom. Mãe, tá tudo bem? Eu respondi. Tá, precisa de algo? Ele gaguejou. Não, só tava ligando para saber como a senhora tá. Tô bem. Mais alguma coisa? Silêncio. Não, é só isso. Então tá, tchau. Desliguei e senti algo que eu não sentia há muito tempo. Controle. Nos dias seguintes, organizei meus documentos. Peguei todos os papéis, coloquei numa pasta transparente e procurei uma advogada. Não qualquer advogada. Eu queria alguém que entendesse de direito de família, de cobrança, de justiça. Encontrei a doutora Valéria. Escritório pequeno, mas com boa reputação. Marquei consulta e fui. Ela me recebeu numa salinha simples, com uma mesa cheia de processos e um cheiro de café velho. Mas o olhar dela era afiado, atento. Eu gostei na hora. Contei tudo. Do começo ao fim, o apartamento vendido, a faculdade paga, o empréstimo, as mentiras, o carro, a humilhação pública. Ela foi anotando, sem interromper.
E quando terminei, ela me olhou por cima dos óculos e disse: Dona Neuza, a senhora tem um caso forte, muito forte. Meu coração acelerou. Esse contrato aqui vale. E como já passou o prazo, a senhora pode entrar com ação de cobrança. Com juros e correção monetária, o valor sobe para 127 mil reais. 127 mil reais. E tem mais, ela continuou. Se ele se recusar a pagar, podemos pedir penhora de bens, incluindo o carro. Eu respirei fundo. Não era sobre vingança. Era sobre justiça. Era sobre mostrar para o meu filho que ações têm consequências, que mãe não é banco, que respeito não se negocia. Vamos em frente, eu disse. A doutora Valéria sorriu. Ótimo. Vou preparar tudo. Saí daquele escritório com a coluna mais ereta, com a cabeça erguida. Pela primeira vez em meses, eu senti que não era mais vítima. Eu estava reagindo. Mas não era só sobre o processo. Tinha outra coisa. Voltei para casa e fiz uma ligação. Pro Portugal, para minha prima Dalva. A Dalva tinha se mudado para Lisboa uns 10 anos atrás, quando casou com um português. A gente sempre manteve contato, mas à distância. Ligação de aniversário, mensagem no Natal, essas coisas. Mas naquele dia, eu liguei por outro motivo. Neuza, que surpresa! A voz dela veio alegre, com aquele sotaque misturado, metade brasileiro, metade português. Dalva. Eu preciso de um favor. Expliquei tudo. A situação com o Rodrigo, o desrespeito, a humilhação e o que eu estava planejando. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Prima, você sabe que pode contar comigo, sempre. Se quiser vir para cá, minha casa é sua. Tem certeza? Não quero dar trabalho. Trabalho? Neuza, você me ajudou quando eu mais precisei. Lembra quando minha mãe ficou doente e você costurou aquele enxoval inteiro de bebê para eu vender e juntar dinheiro para o remédio? Eu nunca esqueci. Vem, por favor, vem recomeçar aqui. Eu fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo senti esperança. Vou sim, mas não fala para ninguém ainda, tá? Isso é segredo. Segredo guardado. Desliguei e fiquei ali, sentada no sofá da sala, olhando para as paredes da minha casinha. Aquelas paredes tinham me visto chorar, me visto suar, me visto envelhecer. Mas agora iam me ver partir. Nos dias seguintes, comecei a me preparar. Em silêncio, sem alarde. Vendi alguns móveis. Não todos, para não levantar suspeita. Mas a máquina de costura velha, a estante que estava quebrada, umas cadeiras que eu não usava. Anunciei em grupos de Facebook, em classificados. O dinheiro foi entrando aos poucos. Doei roupas para uma instituição de caridade do bairro. Separei as que eu realmente usava e guardei numa mala pequena. O resto, fora. Eu estava desapegando. E cada coisa que eu doava, cada móvel que eu vendia, era como se eu tivesse tirando um peso das costas. Paralelo a isso, a doutora Valéria foi avançando com o processo. Ela me ligava para dar atualizações. Dona Neuza, entrei com a ação hoje. Seu filho vai ser notificado em alguns dias. Eu agradeci, o coração batendo forte. E então, 3 semanas depois daquela humilhação na calçada, eu procurei um contador. O seu Reinaldo, um senhor de uns 60 anos, de óculos grosso e jeito paciente. Ele me ajudou a organizar tudo: imposto de renda, aposentadoria, transferência de documentos, tudo certinho, tudo legal. A senhora vai morar fora por quanto tempo? Ele perguntou. Não sei, talvez para sempre. Ele me olhou curioso, mas não perguntou mais nada. Só fez o trabalho dele. Comprei a passagem. Voo direto. São Paulo, Lisboa. Data: daqui a 1 semana. 1 semana. Meu coração apertou quando confirmei a compra. Porque era real. Estava acontecendo. Eu ia embora. Ia deixar o país. Ia deixar tudo. Inclusive meu filho. Mas ele não era mais meu filho. Não do jeito que eu conhecia. Ele tinha se tornado outra pessoa. E eu? Eu precisava me tornar outra pessoa também.
Durante esses dias, Rodrigo ligou 2 vezes. Das 2, eu fui educada, mas distante. Não falei do processo. Não falei da viagem. Não dei pista nenhuma. Só disse que estava tudo bem. Que estava cuidando da vida. E ele, inocente ou arrogante demais para perceber, achou que estava tudo normal. 3 dias antes da viagem, recebi a ligação da doutora Valéria. Dona Neuza, ele foi notificado. A notificação chegou hoje. Meu estômago revirou. E agora? Agora ele tem prazo para responder. Provavelmente vai tentar entrar em contato com a senhora. Mas não se preocupe, eu cuido de tudo daqui. A senhora pode ir tranquila. Tranquila. Não sei se eu estava tranquila, mas estava decidida. Na véspera da viagem, fiz uma última coisa. Sentei na mesa da cozinha, peguei papel e caneta e escrevi uma carta. Não foi fácil. Tive que reescrever 3 vezes, porque as palavras precisavam ser certas. Precisavam doer, mas também precisavam libertar. E quando terminei, dobrei o papel, coloquei dentro de um envelope branco e escrevi na frente: para Rodrigo. Deixei em cima da mesa. Na manhã seguinte, arrumei minha mala. Uma só, pequena, com o essencial. Olhei em volta pela última vez. A casinha simples, o quintal com o pé de jabuticaba, a cozinha onde eu costurei tantas roupas, onde eu chorei tantas lágrimas. Tranquei a porta. Deixei a chave com a dona Conceição, que chorou quando eu disse que ia viajar por um tempo. Cuida da casa para mim, Conceição. E quando meu filho vier perguntar, entrega isso aqui para ele. Dei o envelope. Peguei o táxi. Fui pro aeroporto. Fiz check-in. Embarquei. E quando o avião decolou e eu vi São Paulo ficando pequena lá embaixo, eu fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez em 68 anos, eu estava vivendo só para mim. E isso não era egoísmo, era sobrevivência. O voo durou 10 horas. 10 horas em que eu não dormi nem um minuto. Fiquei olhando pela janelinha, vendo o oceano lá embaixo, escuro, infinito, e pensando em tudo que eu estava deixando para trás, pensando no que me esperava à frente. Quando o avião pousou em Lisboa, o sol estava nascendo. Eu desci com as pernas bambas, o coração acelerado, e ali, no meio daquele aeroporto cheio de gente falando diferente, com placas em português, mas não exatamente o meu português, eu tive um segundo de pânico. O que eu tinha feito? Mas aí eu vi ela, a Dalva, parada ali no desembarque, segurando uma placa improvisada com meu nome. Quando nossos olhos se encontraram, ela largou a placa e veio correndo. Me abraçou forte e eu senti o cheiro do perfume dela, o calor daquele abraço, e tudo ficou menos assustador. Bem-vinda, prima. Bem-vinda à sua nova vida. Eu chorei. Ali mesmo, no meio do aeroporto. Os primeiros dias foram de adaptação. A casa da Dalva era pequena, mas aconchegante, num bairro chamado Benfica, com ruas de paralelepípedo e prédios antigos. Ela e o marido, o Fernando, me receberam como família. Montaram um quartinho para mim, com uma cama de solteiro, um armário e uma janela que dava para o pátio interno onde crescia uma oliveira. Eu tentava me manter ocupada. Ajudava nas tarefas da casa, fazia comida, saía para caminhar. Mas minha cabeça estava sempre em São Paulo, imaginando o que estava acontecendo, se Rodrigo já tinha recebido a carta, se tinha procurado pela mãe. 3 semanas depois da minha chegada, recebi a ligação. Era a doutora Valéria. Dona Neuza, tem uma novidade. Meu coração disparou. Fala. Recebi uma ligação de uma mulher. Ela disse que trabalhou com a Patrícia e tem informações importantes para a senhora. Franzi a testa. Que tipo de informações? Ela não quis falar por telefone, mas disse que é sobre o dinheiro, sobre o tal investimento. Um arrepio subiu pela minha espinha. Passa o contato dela. A doutora Valéria me passou um número de celular. Eu desliguei, respirei fundo e liguei. Atendeu uma voz feminina, jovem, meio nervosa. Alô? Oi. É a Neuza. A advogada me passou seu contato. Você disse que tem informações?
Silêncio do outro lado. Depois ela falou: Dona Neuza, meu nome é Jéssica. Eu trabalhei com a Patrícia na loja de cosméticos. Há uns 6 meses eu fui demitida. Injustamente, inclusive. E desde então, eu tenho pensado se devia ou não contar isso. Contar o quê? Ouvi ela respirar fundo. O investimento. A tal franquia de açaí. Nunca existiu. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Como assim? Nunca existiu, Dona Neuza. Eu ouvi a Patrícia conversando com as amigas dela na loja, uns meses atrás. Ela estava rindo, contando como tinha convencido o Rodrigo a pedir dinheiro para a senhora. Disse que o dinheiro era para reformar o apartamento e comprar o carro. E que você... Bem, que você tinha caído direitinho. Eu senti minha mão tremer tanto que quase derrubei o celular. Reformar o apartamento? Sim. Eles trocaram todo o piso, colocaram um armário planejado na cozinha, refizeram o banheiro e compraram o carro, o Corolla. Tudo com o dinheiro da senhora. Ela falava com tanto desdém, como se a senhora fosse boba. Boba. Eu fechei os olhos. A sala da Dalva girou ao meu redor. Jéssica, você tem como provar isso? Eu gravei uma das conversas. Na época, eu estava desconfiada que ela estava tramando me demitir. Então comecei a gravar algumas coisas. E nesse dia, sem querer, peguei essa conversa também. Eu posso te mandar o áudio se quiser. Manda, por favor. 5 minutos depois, meu celular apitou. Um arquivo de áudio. Eu coloquei o fone de ouvido, apertei play e ouvi. A voz da Patrícia. Clara. Inconfundível. Gente, vocês não sabem o que eu consegui. Convenci o Rodrigo a pedir empréstimo para a mãe dele. Falei que era para investimento, aquela historinha de franquia. Ela caiu direitinho. 95 mil réis. Agora tô reformando o apartamento inteiro. Vai ficar um luxo. E ainda sobrou pro carro. A velha chata agora pode parar de aparecer aqui toda hora. Pelo menos serviu para alguma coisa. Risadas ao fundo. Vozes femininas concordando, comentando, e a voz da Patrícia de novo. Sério, gente, sogra é fogo, mas essa agora vai ficar na dela, quietinha, esperando o dinheiro que nunca vai voltar. Mais risadas. O áudio acabou. Eu tirei o fone. Fiquei ali, sentada na beirada da cama, com as mãos nos joelhos, tentando processar. Nunca existiu investimento. Nunca existiu franquia. Tudo foi mentira. Desde o começo. Eles olharam nos meus olhos, sentaram na minha mesa, comeram o pão de queijo que eu comprei e mentiram. Friamente. Calculadamente. E o Rodrigo? O Rodrigo sabia? Será que ele sabia desde o início? Ou a Patrícia tinha manipulado ele também? Mas aí eu lembrei. Lembrei dele dizendo: é problema meu o que eu faço com o meu dinheiro. Lembrei dele me chamando de agiota. Lembrei dele gritando na rua: velha, vai viver sua vida. Ele sabia e não ligou. Eu liguei de volta para Jéssica. Você pode enviar esse áudio para minha advogada? Eu vou te passar o contato. Claro, dona Neuza, e... Sinto muito, de verdade. Desliguei. Liguei imediatamente para a doutora Valéria. Contei tudo, mandei o áudio, ela ouviu, ficou em silêncio. E depois disse, com a voz firme: isso muda tudo. Isso não é só cobrança de dívida. Isso é estelionato. A senhora pode processar criminalmente também. Não. A palavra saiu rápida, instintiva. Não quero processo criminal. Não quero ver meu filho preso. Só quero meu dinheiro de volta. Com juros, com correção. E quero que ele entenda que o que fez foi errado. A doutora Valéria respirou fundo. Entendo. Então vamos usar esse áudio como prova na ação civil. Vai fortalecer muito o caso. Ele não vai ter para onde correr. Desliguei e fiquei ali, olhando para a parede branca do quarto. Aquela informação não me quebrou, porque eu já estava quebrada há muito tempo. Mas ela me deu algo que eu precisava: clareza. Eu não tinha perdido meu filho por acidente. Eu não tinha perdido ele porque ele se apaixonou pela pessoa errada. Eu perdi ele porque ele escolheu me perder. Escolheu me usar. Escolheu me descartar. E essa escolha era dele.
Naquela noite, eu sentei no quintal da casa da Dalva, embaixo da oliveira, e olhei para o céu. As estrelas aqui eram diferentes. Ou talvez fossem as mesmas, mas eu que estava olhando com olhos diferentes. Chorei? Chorei. Mas não como antes. Dessa vez, as lágrimas eram de libertação, porque eu finalmente tinha entendido. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre dignidade, sobre valor, sobre aprender que amar alguém não significa deixar que pisem em você. E eu tinha aprendido. Naquela noite, eu dormi. Dormi profundamente. Pela primeira vez desde que saí do Brasil. E quando acordei, no dia seguinte, com o sol batendo na janela e o cheiro de café vindo da cozinha, eu soube. Eu ia ficar bem. Não por causa do processo, não por causa da justiça que viria, mas porque eu tinha tomado a decisão mais importante da minha vida. Eu tinha escolhido a mim mesma. Mas antes de eu contar como tudo terminou, eu preciso voltar um pouco. Voltar para aquele dia. O dia em que eu deixei a carta. Porque enquanto eu estava aqui em Lisboa, descobrindo a verdade, lidando com a dor e tentando reconstruir minha vida, lá no Brasil, uma bomba explodiu na vida do Rodrigo. Foi a dona Conceição quem me contou depois. Ela ligou, 3 dias depois que eu cheguei em Portugal, para me avisar que o Rodrigo tinha aparecido. Neuza, seu filho veio aqui procurando você. Tava desesperado. Perguntou onde você estava, quando ia voltar. Eu entreguei a carta como você pediu. Meu coração apertou. E ele, o que ele fez? Abriu ali mesmo, na calçada. Leu. E o rosto dele, Neuza. Nunca vi alguém ficar tão branco. As mãos dele tremiam. Ele tentou me ligar no interfone, mas eu falei que você tinha viajado e não sabia quando voltava. Ele saiu daqui cambaleando, sabe? Como se tivesse levado um soco. Eu desliguei, o coração pesado, e fiquei imaginando a cena. Rodrigo lendo aquela carta. Rodrigo entendendo finalmente o que tinha feito. Deixa eu te contar o que eu escrevi, porque aquelas palavras eu pesei cada uma, cada vírgula, cada ponto final. Rodrigo, se você está lendo isso, é porque finalmente se deu ao trabalho de me procurar. Não sei se foi por preocupação ou por necessidade, mas tanto faz. Eu não estou mais aí. Passei 3 dias pensando no que te dizer. Pensei em gritar, em xingar, em jogar na sua cara cada centavo que gastei, cada noite que não dormi, cada vez que chorei por você. Mas não. Isso seria fácil demais, e eu cansei de facilitar as coisas para você. Então vou te contar uma história. A história de uma mulher que ficou viúva aos 32 anos, com um filho de 6, sem profissão, sem dinheiro, sem futuro. Mas que não desistiu, que pegou uma máquina de costura velha e transformou isso numa vida, que trabalhou até sangrar os dedos, que pulou refeições para você comer, que vendeu o único patrimônio que tinha, um apartamento que era minha herança, minha segurança, para pagar sua faculdade. 180 mil reais, Rodrigo. Foi isso que custou seu diploma. Não foi seu esforço. Não foi sua inteligência. Foi o apartamento da sua mãe. Aquele que eu vendi sem pensar 2 vezes, porque eu acreditava em você. Porque eu achava que você valia mais que tijolos. Eu te criei sozinha, te ensinei valores, te mostrei o que era dignidade. E você virou as costas para tudo isso no momento em que colocou uma aliança no dedo. Não vou culpar sua Patrícia. Seria fácil colocar a culpa toda nela. Mas você é um homem adulto. Você fez escolhas. E uma dessas escolhas foi me tratar como lixo. Você mentiu para mim, me enganou. Pegou 95 mil reais, praticamente tudo que eu tinha, com uma história de investimento que nunca existiu. Comprou carro, reformou o apartamento e quando eu cobrei, você me chamou de agiota. Mas o pior de tudo não foi o dinheiro, Rodrigo. Foi a humilhação. Foi ser chamada de velha na frente dos vizinhos. Foi ser impedida de ver minha neta. Foi ser tratada como um estorvo na vida do meu próprio filho. Então você sabe o que eu fiz? Eu decidi te obedecer. Você mandou eu ir viver minha vida e deixar a de vocês em paz.
E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu saí do país. Me mudei para o exterior. Vou recomeçar. Aos 68 anos, vou recomeçar do zero. Porque eu prefiro recomeçar sozinha do que continuar sendo humilhada perto de você. Ah, e sobre o dinheiro? Você vai ser notificado judicialmente. Entrei com ação de cobrança. O valor, com juros e correção, é de 127 mil reais. Você assinou um contrato. Vai ter que cumprir, e se não cumprir, seus bens serão penhorados, incluindo o carro que você comprou com o meu suor. Não tente me procurar, não tente me ligar. Troquei de número, deletei redes sociais, cortei todos os laços. Você disse que eu era velha, e talvez você tenha razão. Eu sou velha, mas sou velha e livre, livre de você, livre da sua ingratidão, livre da sua maldade. Aprenda uma coisa, meu filho, porque ainda sinto que você é meu filho, mesmo depois de tudo. Quem cria porcos não pode se espantar quando o chiqueiro fede. Você fez escolhas, agora vive com elas. Eu já escolhi, e minha escolha é eu. Adeus, Neuza. PS. Pode ficar com o dinheiro da faculdade. Considere um presente de uma mãe idiota que achou que amor comprava respeito. Mas os 95 mil reais, esses eu quero de volta, com juros. A dona Conceição me contou que depois de ler a carta, Rodrigo ficou parado na calçada por uns 10 minutos, só olhando para o papel. E então ele correu para o carro, entrou e saiu em disparada. Ele tentou me ligar, meu número não existia mais. Tentou me procurar no Facebook. Eu tinha deletado tudo. Ligou para vizinhos, para conhecidos. Ninguém sabia onde eu estava. Porque eu não contei para ninguém além da Dalva. 2 dias depois da carta, chegou a notificação judicial. A doutora Valéria me mandou mensagem. Ele foi oficialmente notificado. Tem 15 dias para responder. Rodrigo tentou contato através da advogada. Pediu meu telefone. Ela negou. Disse que toda a comunicação seria feita através dela. Ele mandou uma mensagem que a doutora Valéria me repassou. Mãe, por favor, me dá uma chance de explicar. Eu errei. Eu sei que errei. Mas a gente pode conversar? Por favor, não faz isso. Não me processa. A gente resolve de outro jeito. Eu li. E não respondi, porque não tinha mais nada para resolver. Não tinha mais conversa. Tinha um contrato assinado e tinha consequências. 2 semanas depois, ele tentou novamente. Mãe, eu vou vender o carro, vou parcelar tudo com a senhora. Mas por favor, volta. A Melissa tá perguntando por você. Ela sente sua falta. Melissa, aquela parte doeu. Doeu muito, porque eu amava minha neta. Mas eu não podia mais me sacrificar. Não podia mais aceitar migalhas. Respondi através da advogada. O processo segue. Se ele quer quitar a dívida, que quite. Mas isso não muda nada entre nós. O que foi quebrado não tem mais conserto. E foi assim que tudo começou a desmoronar para ele. Porque vender o carro não ia ser suficiente. O carro valia 78 mil reais. Usado agora valia menos. E ele devia 127 mil reais. A Patrícia, quando descobriu tudo, o processo, a carta, o áudio que a Jéssica tinha gravado, entrou em pânico. A doutora Valéria me contou que eles tiveram uma briga feia. Os vizinhos ouviram gritos, Patrícia acusando Rodrigo de ser fraco, de ter deixado a velha fazer isso com eles. Rodrigo gritando de volta, dizendo que a culpa era dela, que foi ela quem inventou a mentira. O casamento começou a rachar, e no meio de tudo, a Melissa. Minha netinha, de apenas 7 anos, sentindo a tensão, ouvindo as brigas, perguntando pela avó que sumiu. A dona Conceição me contou que viu a menina chorando no portão, perguntando quando a vovó ia voltar. E eu chorei também. Chorei porque não era justo. Não era justo que ela pagasse pelos erros dos pais. Mas eu não podia voltar. Não podia me anular de novo. Porque se eu voltasse, tudo voltaria a ser como antes. Eu voltaria a ser a velha inconveniente. O banco que empresta e não cobra. A mãe que aceita qualquer coisa. E eu não era mais essa pessoa. Eu tinha me mudado,
Não só de país. Eu tinha me mudado por dentro. 3 meses depois de eu ter saído do Brasil, recebi a notícia. Rodrigo tinha vendido o carro, tinha pegado um empréstimo no banco e tinha quitado a dívida. 127 mil reais. Na minha conta. Olhei para o extrato, para o valor ali, depositado. E não senti vitória, não senti alegria, senti alívio. Alívio de que tinha acabado, de que eu tinha imposto limite, de que eu tinha mostrado que ações têm consequências. Mas senti tristeza também, porque aquele dinheiro tinha custado meu filho. Ou melhor, tinha mostrado quem meu filho realmente era. Os meses seguintes foram de silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Eu continuava em Lisboa, me adaptando, tentando construir uma rotina. Mas mesmo a quilômetros de distância, as notícias chegavam até mim, pelos vizinhos. Pela dona Conceição, que virou minha informante não oficial, e pela própria doutora Valéria, que mantinha contato comigo. A vida do Rodrigo estava desmoronando, e eu não posso mentir, parte de mim sentia uma satisfação amarga. Mas outra parte doía. A dona Conceição me ligou numa tarde de outubro. Neuza, preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. O que foi? Vi o Rodrigo ontem. Ele estava saindo do prédio, de ônibus. Vendeu o carro, né? Mas o pior é que ele estava com uma cara, sei lá, Neuza. Parecia 10 anos mais velho. Magro, barba por fazer, olheiras fundas. Eu fechei os olhos. E tem mais, ela continuou. Ouvi dizer que ele pegou um empréstimo grande no banco para quitar a dívida com você. Tá pagando parcelas altas, uns 3.200 reais por mês, durante 4 anos. Tá apertado, muito apertado. 3.200 reais por mês, quase metade do salário dele. E a Patrícia? Perguntei, mesmo sabendo que não devia me importar. A dona Conceição suspirou. Aquela ali, tá que é uma fera, tá cobrando ele o tempo todo. Já ouvi briga alta lá do prédio. Uma vez ela gritou que se arrependeu de ter casado com ele, que ele era um fracassado, que por culpa dele eles perderam tudo. Perderam tudo? Eles ainda tinham um apartamento, tinham emprego, tinham saúde. Eles não perderam tudo. Perderam o que nunca foi deles, o meu dinheiro. E a Melissa? Minha voz saiu fraca. Ah, Neuza, a coitadinha. Anda quieta, tristinha. Vi ela outro dia na pracinha, brincando sozinha. As outras crianças chamavam, mas ela não queria. Só ficou sentada no balanço, parada, olhando pro nada. Meu coração se partiu. Melissa não tinha culpa de nada. Ela era uma criança que perdeu a avó porque os pais foram gananciosos e cruéis. Mas eu não podia fazer nada. Eu não podia voltar e salvar todo mundo. Porque se eu voltasse, quem ia me salvar? 2 semanas depois, recebi outra ligação da dona Conceição. Dessa vez, a notícia foi ainda pior. Neuza. O Rodrigo e a Patrícia se separaram. Fiquei em silêncio. Foi feio. Muito feio. Ela pegou a Melissa e foi morar com a mãe dela. Deixou ele no apartamento, mas disse que vai pedir pensão alta. O Rodrigo tá sozinho agora. Sozinho e quebrado. Sozinho e quebrado. As mesmas palavras que descreviam como eu me senti quando ele me humilhou na calçada. A diferença é que eu estava sozinha por escolha. Ele estava sozinho por consequência. Ele pergunta de mim? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Pergunta. Toda vez que me vê, pergunta. Dona Conceição, a senhora teve notícia da minha mãe? Eu digo que não. Que você pediu para não falar nada. E ele abaixa a cabeça e vai embora. Desliguei com um nó na garganta. À noite, deitada na cama, olhando para o teto, eu me perguntei: eu fiz a coisa certa? E a resposta, mesmo doendo, era sim. Porque se eu tivesse ficado, se eu tivesse perdoado sem consequências, tudo continuaria igual. Rodrigo continuaria me usando. Patrícia continuaria me humilhando. E eu continuaria morrendo aos poucos,
engolindo desrespeito, fingindo que estava tudo bem. Eu não salvei meu filho, mas salvei a mim mesma. Um mês depois da separação, recebi uma mensagem. Através da doutora Valéria. Rodrigo tinha escrito outra carta. Dona Neuza, ele pediu para eu repassar. A senhora quer que eu leia ou prefere que eu descarte? Eu respirei fundo. Lê. Ela leu. Mãe, eu não sei se a senhora vai ler isso. Não sei se a senhora se importa. Mas eu preciso escrever, nem que seja para dizer pro vazio. Eu estraguei tudo. Eu sei disso agora. Tarde demais, mas sei. Quando a Patrícia me pediu para pedir aquele dinheiro para a senhora, ela disse que era só um empréstimo, que a gente ia devolver rápido, que a senhora nem ia sentir. E eu acreditei. Ou melhor, eu quis acreditar, porque era fácil, era cômodo. Era mais fácil pegar o dinheiro da mãe do que ralar, economizar, esperar. Mas quando a gente comprou o carro, reformou o apartamento e a senhora começou a cobrar, eu entrei em pânico. E ao invés de ser homem, de assumir o erro, eu virei as costas. Eu te tratei mal, eu te humilhei. E eu vou carregar essa culpa pro resto da vida. A Patrícia me deixou. Levou a Melissa. Disse que eu sou um fracassado, que arruinei tudo. E ela tá certa. Eu arruinei, mas não do jeito que ela pensa. Eu não arruinei o casamento, o dinheiro, o carro. Eu arruinei algo muito maior. A relação com a minha mãe. A mulher que me criou sozinha, que vendeu o apartamento para pagar minha faculdade, que nunca mediu esforços para me ver bem. E eu retribuí com ingratidão. Eu não mereço seu perdão. Eu sei disso. Mas eu precisava te falar. Eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Por cada palavra ruim. Por cada desrespeito. Por ter te chamado de velha. Por ter te expulsado da minha vida. Você não era o problema, mãe. Eu era. A Melissa pergunta por você todos os dias. Ela chora. Ela não entende porque a vovó sumiu. E eu não sei o que dizer para ela, porque a verdade é vergonhosa demais para ser dita. Eu não tô pedindo para você voltar. Eu sei que não tenho esse direito. Só tô pedindo, sei lá, que você seja feliz. Que você viva sua vida como eu mandei. Porque pelo menos uma de nós dois merece ser feliz. E essa pessoa é você. Rodrigo. A doutora Valéria terminou de ler. Ficou em silêncio, esperando minha resposta. Eu limpei as lágrimas que teimavam em cair. Obrigada por ler, mas não vou responder. Tem certeza? Tenho. Porque aquela carta, mesmo triste, mesmo cheia de arrependimento, não mudava nada. Não devolvia os anos de humilhação. Não apagava o velha, vai viver sua vida. Não curava a ferida. Era tarde demais. Ou talvez não fosse sobre ser tarde. Era sobre eu ter aprendido que perdão não significa volta. Que eu podia perdoar, lá no fundo do meu coração, mas não precisava voltar para a vida dele. Não precisava me sacrificar de novo. 2 semanas depois, a dona Conceição me ligou pela última vez. Neuza, o Rodrigo se mudou. Se mudou? É. Deixou o apartamento. Deve ter voltado para o aluguel, algo mais barato. Não aguenta mais pagar o condomínio, as prestações do empréstimo e ainda a pensão da Melissa. Tá quebrado, Neuza. Quebrado de verdade. Eu fiquei em silêncio. E sabe o que mais? Ontem vi ele na padaria, comprando pão francês e mortadela. Só isso. Lembra quando você fazia isso? Quando o dinheiro estava apertado e você comprava o básico para dar pro Rodrigo menino? Sim, eu lembrava. Agora é ele quem está vivendo assim. A vida tinha dado a volta. O filho que cresceu comendo pão com mortadela porque a mãe vendia apartamento para pagar faculdade dele, agora estava de volta ao pão com mortadela. Mas dessa vez por escolhas próprias. E eu estava em Lisboa. Comendo bacalhau, tomando vinho verde, assistindo o pôr do sol no Tejo. Não era vingança, era consequência. E talvez fosse justiça. Parte 10. A nova vida e a lição final, 6 meses. Tinha passado 6 meses desde que eu tinha pisado em solo português pela primeira vez.
6 meses desde que eu tinha deixado para trás uma vida inteira. E sabe o que eu descobri? Que recomeçar não tem idade. Tem coragem. Lisboa tinha me acolhido de um jeito que eu nunca esperei. No começo, tudo era estranho. O sotaque diferente, as ruas de pedra que machucavam meus pés, o frio que entrava pelos ossos. Mas aos poucos, aquela cidade antiga, cheia de história, foi virando minha casa. A Dalva me apresentou para um grupo de brasileiros imigrantes. A gente se reunia toda quinta-feira num café pequeno no bairro Alto. Eram pessoas como eu, que tinham deixado o Brasil por motivos diferentes, mas que carregavam as mesmas saudades. A gente tomava café, comia pastel de nata e ria. Ria muito. Eu tinha esquecido como era bom rir sem peso na consciência. 3 meses depois de chegar, consegui um trabalho. Nada grandioso. Meio período num ateliê de costura artesanal, no Chiado. A dona Fátima, uma portuguesa de 75 anos, com mãos firmes e coração macio, me contratou quando viu meu trabalho. "Você tem mão de fada", ela disse, passando os dedos num bordado que eu tinha feito. "Faz quanto tempo que costura?" "A vida inteira", respondi, e era verdade. O salário era modesto. Uns 800 euros por mês. Mas era meu. Eu não devia nada para ninguém. Não estava trabalhando para pagar dívida de filho ingrato. Estava trabalhando para mim. Comprei roupas novas. Não muitas, mas algumas. Um casaco de lã vermelho que eu nunca teria coragem de usar no Brasil. Uma bota de cano curto. Um lenço de seda. Pequenas coisas que me faziam sentir viva. Comecei a frequentar um grupo de caminhada para a terceira idade. Toda terça e sábado, a gente subia até o castelo de São Jorge, via a cidade lá de cima, respirava ar puro. Fiz amizades. A dona Teresa, a dona Glória, o seu Armando. Pessoas que não me conheciam como a mãe do Rodrigo. Me conheciam como Neuza. Só Neuza. E isso era libertador. Numa dessas caminhadas, o seu Armando, viúvo de 72 anos, me puxou conversa. "Neuza, a senhora tem um sorriso bonito. Devia sorrir mais." Eu corei. Fazia décadas que ninguém reparava no meu sorriso. Ele me convidou para tomar um café depois da caminhada. Eu aceitei. Não era romance. Era companhia. E companhia boa, leve, sem cobranças. Eu estava em paz. Pela primeira vez em anos, eu estava em paz. Mas a vida, ela sempre dá voltas. E numa terça-feira de novembro, recebi uma ligação da doutora Valéria. "Dona Neuza, recebi uma notificação. O Rodrigo entrou com um pedido através de advogado." Meu coração acelerou. "Pedido de quê?" Ele quer o contato da senhora. Ou pelo menos uma última conversa. Presencial, se possível." "Presencial? Ele quer vir até Portugal?" "Não. Ele está pedindo que a senhora volte. Só por um dia. Diz que é importante, que tem a ver com a Melissa." Melissa. A menção da minha neta me atravessou como uma faca. O que aconteceu com ela? Ele não disse, mas insistiu que é urgente, que precisa da senhora. Fiquei em silêncio, o telefone quente na minha mão. "Dona Neuza, a senhora não é obrigada a nada. Pode recusar. Mas..." Ele parece desesperado. Desliguei. Fiquei o resto do dia pensando. Andei pela casa da Dalva como um fantasma. Ela percebeu. "O que foi, prima?" Contei. Ela ouviu e depois disse: "Você não deve nada para ele. Mas, e se for mesmo sobre a menina?" A noite foi longa. Não dormi. Fiquei olhando para o teto, repassando tudo. Eu tinha jurado que não voltaria, que tinha cortado laços. Mas, e a Melissa? Ela não tinha culpa. Ela era inocente. No dia seguinte, liguei para a doutora Valéria. "Fala para ele que eu aceito. Uma conversa. Mas vai ser num lugar público e você vai estar presente." "Sim, senhora." Comprei a passagem. São Paulo. Só ida e volta. 3 dias no Brasil. Só isso. Quando o avião pousou em Guarulhos, eu senti um aperto no peito. O cheiro, o calor, o barulho. Tudo me trouxe memórias. Boas e ruins. Mas eu não estava voltando para ficar. Estava voltando para fechar um ciclo.
O encontro foi marcado num café na Avenida Paulista. Meio da tarde. Movimento alto. Seguro. Cheguei primeiro. A doutora Valéria já estava lá, me esperando. Dona Neuza, pronta? Não, mas vamos lá. Rodrigo chegou 15 minutos depois, e quando eu vi ele... Meu Deus, ele estava irreconhecível. Magro, barba comprida, olheiras profundas, roupa amarrotada. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Ele me viu, parou. Os olhos dele encheram de lágrimas na hora. Mãe! A voz dele saiu quebrada. Eu respirei fundo. Não levantei, não corri para abraçar. Fiquei sentada, firme. Ele se aproximou, devagar, como quem se aproxima de um animal assustado. Sentou na frente de mim. Ficamos em silêncio por uns segundos que pareceram eternos. Obrigado por ter vindo, ele disse finalmente. Eu não respondi. Ele respirou fundo. Eu não sei nem por onde começar. Eu sei que eu não mereço nada. Sei que eu te machuquei de um jeito que não tem perdão. Mas... a Melissa, mãe. A Melissa não tá bem. Meu coração apertou. O que aconteceu? Ela tá com depressão infantil. Pelo menos é o que a psicóloga falou. Ela não come direito, não brinca, não fala quase nada, só pergunta por você. Toda noite, antes de dormir, ela pergunta: pai, cadê a vovó? E eu não sei o que responder. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Ela fez um desenho. Na escola, a professora me chamou para mostrar. Era uma casa, e dentro da casa tinha 3 pessoas, eu, ela e você. Ela desenhou você, mãe, com cabelo branco, sorrindo. E embaixo ela escreveu: eu quero minha vovó de volta. Eu senti minha garganta fechar. A psicóloga disse que ela precisa de encerramento, que ela não entende por que você sumiu. Ela acha que fez alguma coisa errada, que você não gosta mais dela. As lágrimas começaram a cair do meu rosto também. Eu não vim aqui para pedir que você volte para minha vida, mãe. Eu sei que eu não tenho esse direito. Eu só tô pedindo que você veja ela, uma vez. Que explique para ela que não foi culpa dela. Que você ainda ama ela porque ela tá sofrendo e ela não merece isso. Eu limpei as lágrimas, olhei para ele e pela primeira vez vi um homem arrependido de verdade. Onde ela tá? Com a Patrícia, na casa da sogra, quer dizer, da ex-sogra. Liga para ela, marca, eu quero ver minha neta. No dia seguinte, encontrei a Melissa num parquinho perto da casa da Patrícia. A Patrícia trouxe ela, mas ficou longe, encostada num carro, de braços cruzados. Rodrigo ficou comigo. Quando Melissa me viu, ela parou. Ficou olhando como se não acreditasse. E então, ela correu. Correu com as perninhas magrinhas, os olhos arregalados, o cabelo voando. Vovó? Eu me ajoelhei, e ela se jogou nos meus braços. Segurei ela com tanta força que achei que ia quebrar. Cheirei o cabelo dela, senti o corpinho quente dela contra o meu, e chorei. Chorei tudo que eu tinha segurado. Vovó, você voltou, você voltou. Voltei, meu amor, voltei. A gente ficou ali, abraçadas, por tempo que eu não sei medir. Podia ter sido 1 minuto, podia ter sido 1 hora. Quando finalmente me soltei, olhei nos olhos castanhos dela. Melissa, a vovó precisa te explicar uma coisa. Ela acenou com a cabeça, os olhos ainda cheios de lágrimas. Vovó teve que ir embora porque às vezes as pessoas grandes brigam. E quando isso acontece, a gente precisa de um tempo. Mas isso não foi culpa sua. Nunca foi. Você entende? Mas você não gosta mais de mim? Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Você é minha netinha. E nada, nada nunca vai mudar isso. Ela me abraçou de novo e ficamos ali, brincando, conversando, rindo, por 3 horas. Quando chegou a hora de ir embora, Melissa me segurou a mão. Vovó, você vai sumir de novo? Eu respirei fundo. Vovó vai morar longe, mas a gente vai conversar por vídeo, tá bom? Toda semana. E quem sabe, você vem me visitar.
tem aviões grandes que atravessam o mar. E lá onde eu tô tem castelos, tem mar, tem coisas lindas. Os olhos dela brilharam. De verdade? De verdade. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. E quando eu fui embora, quando olhei para trás e vi ela acenando, vi Rodrigo ao lado dela, com a mão no ombro da filha, eu senti que tinha feito a coisa certa. Voltei para Lisboa no dia seguinte, e quando o avião decolou, eu não olhei para trás. Rodrigo e eu trocamos algumas mensagens depois. Poucas, educadas. Ele me mandava fotos da Melissa. Eu respondia com coraçõezinhos. A gente tinha algum tipo de trégua. Não era perdão completo, não era reconciliação, mas era encerramento. 6 meses depois, usei metade do dinheiro que eu tinha recuperado e doei para uma instituição que ajudava idosos em situação de vulnerabilidade no Brasil. R$ 63.500. Porque eu não precisava de tudo aquilo, e porque eu queria que algo de bom saísse de toda aquela dor. A outra metade, guardei. Para mim, para o meu futuro, para as minhas emergências. Porque pela primeira vez na vida eu estava pensando em mim. Hoje, com 69 anos, eu acordo cedo, tomo café com a Dalva, vou trabalhar no ateliê, costuro, bordo, converso com as clientes, volto para casa, faço chamada de vídeo com a Melissa uma vez por semana, saio para caminhar, tomo vinho com os amigos, rio, vivo. E sabe qual é a melhor parte? Eu sou feliz. Não é uma felicidade perfeita. Ainda dói às vezes. Ainda sinto falta do filho que eu criei, não do homem que ele se tornou. Ainda choro algumas noites, mas no dia seguinte eu levanto, abro a janela, vejo o sol batendo nas janelas de azulejo de Lisboa e agradeço. Porque eu aprendi a lição mais importante da minha vida. Respeito não se implora, se conquista ou se abandona. Eu não fui embora porque eu era fraca. Fui embora porque eu era forte. Forte o suficiente para escolher a mim mesma. Forte o suficiente para não aceitar migalhas. Forte o suficiente para recomeçar aos 68 anos num país estrangeiro. E se você está me ouvindo agora, se você está passando por algo parecido, se você está sendo desrespeitada, usada, humilhada por quem você ama, escuta o que eu tenho para te dizer. Você não precisa se anular para ser amada. Amor verdadeiro não dói, não humilha, não diminui. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Porque respeito não tem idade, dignidade não tem prazo de validade. E eu, hoje, eu vivo minha vida, como meu filho mandou. Mas dessa vez, cercada de quem me valoriza. Se esse relato tocou seu coração, se você também acredita que nunca é tarde para se escolher, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Escreve também o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com quem você ama? E se essa história te fez refletir, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que escolheram sua dignidade. Porque aqui, a gente não conta a história de vítima. A gente conta a história de recomeço, um abraço de Lisboa. E lembra, você é mais forte do que imagina. Fim.